Todos, queria lhes deixar uma palavra. Se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. Existiu no templo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante o Senhor, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse a Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Agora, no capítulo 1, versículo 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Amém? Amados, nessas duas partes da Bíblia que eu li, nós vemos em dois momentos o anjo Gabriel ele enviando mensagem para pessoas muito importantes na história da Bíblia. A primeira pessoa da qual ele vai se revelar é Zacarias, o qual foi pai de João Batista, este que foi o que preparou o caminho para Jesus. Ele que endireitou as veredas, ele que deixou tudo pronto para que quando Jesus chegasse, todos já tivessem noção de quem era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que no momento em que o anjo apareceu para Zacarias, acontece algo relativamente comum nos relatos bíblicos quando um anjo aparece um ser humano, que é ele se prostrar. Alguns se prostraram para adorá-lo, outros se prostraram em temor, em medo por estar vendo aquele anjo. E no caso de Zacarias é bem plausível porque isso aconteceu, pois ele estava entrando no Santo dos Santos, o local onde estava a Arca da Aliança, local este que qualquer um que entrasse em pecado ou que não pudesse entrar não sendo sacerdote, ele seria automaticamente morto. Então no momento que Zacarias viu o anjo, e ao entrar no Santo dos Santos, creio eu que ele imaginou que seria morto. Imaginava que seria morto, creio eu que ele imaginava que ele tivesse em pecado e que, pela lógica, fosse ser executado. E por isso ele teve medo. Mas isso demonstra que, apesar que Zacarias fosse um sacerdote justo perante Deus, conhecedor da lei, que não errava na lei, segundo o que a própria Bíblia diz, ele não tinha intimidade com Deus. Pois, se ele tivesse intimidade com Deus, ele teria noção, ele teria ideia de que o anjo que lhe apareceu era um anjo mensageiro. Gabriel é um anjo mensageiro e não Miguel, que é um anjo guerreiro. Então, nesse caso, isso demonstra que, como já disse, Zacarias ele não tinha uma intimidade grande com Deus. Ao contrário de Maria. Maria, apesar dos vários elogios, várias coisas boas que citadas na Bíblia, Maria ela não era tão conhecedora da lei quanto Zacarias era. Maria era uma pessoa comum, então ela não conhecia o Pentateuco, o livro da lei, como um sacerdote conheceria. Só que apesar disso, quando o anjo lhe aparece, ela não se turba pela presença do anjo, mas ela se turba pelo que o anjo disse sobre ela, sobre essa adoção. Então isso mostra que ela não se assustou. Ela não se assustou ao ver a manifestação angelical. E isso mostra que Maria ela tinha discernimento. Maria ela tinha intimidade. Maria
ela já tinha tido experiências com Deus anteriormente. E as reações de cada um demonstram também isto. Zacarias duvida. Ele duvida ao ver a promessa de Deus, ao ouvir que ele seria pai, ao ouvir que o filho dele seria muito importante. Maria, não, ela não duvida. Ela só pergunta como que se sucederia. Mas ela não duvida. Ela só pergunta qual é a forma que aconteceria. Não com o ar de, mas eu sou virgem, não tem como eu ter um filho. Ela só pergunta, mas como vai se suceder? É uma dúvida comum que qualquer um poderia ter nessa situação. E a diferença entre os dois é que Maria recebeu a bênção normal e Zacarias teve que ficar mudo até que tudo se cumprisse. Até que o seu filho fosse lhe dado o nome de João Batista. Então que nós aprendamos com essa história que primeiro que nós tenhamos intimidade com Deus e não só conhecimento na palavra, pois a letra mata. E não só isso, mas que nós não venhamos a duvidar do que Deus diz das nossas vidas, pois se duvidarmos, bem, poderemos sofrer graves consequências. Cumprimento a todos com a paz do Senhor.